Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Eu me chamo Fran. Hoje eu venho relatar para vocês sobre aqueles defeitos que a gente tem, é, grandes demais, mas a gente tenta manter o controle e não demonstrar para as outras pessoas os defeitos que a gente tem. Como o meu é um defeito que eu tinha muito grande. Era ciúmes. Eu tinha ciúmes demais. Era o meu. Esse foi o meu maior defeito de toda a minha vida, de ter muito ciúme. Eu era muito ciumenta. E como alguns defeitos na vida da gente nos prejudica demais e também prejudica as pessoas que estão em nossa volta. E eu quero falar para vocês que qualquer um que seja o defeito que você, porque a gente percebe o defeito que está se excedendo demais, passando dos limites, e a gente tem que tentar controlar. Eu venho tentando controlar aos poucos e já tem um bom tempo que eu não sinto mais tanto ciúmes que não sentia. Eu acho que sim, eu era assim, tipo uma pessoa doente de ciúme. Eu tinha ciúme demais, por todos também que estavam em minha volta. Fui uma pessoa muito ciumenta. Hoje não, hoje eu controlando aos poucos, vendo o que realmente importa, porque quando a gente está assim, a gente está totalmente cego. A gente não vê situação nítida, a gente só vê o que não existe. Era assim que eu estava. E também tem um detalhe, porque quando você tem ciúme demais, você está se desvalorizando. Você só dá valor a outra pessoa ou às outras pessoas e você não. E você fica com aquela crise de ciúme, aquelas baixarias, aquelas coisas horríveis que muitas vezes eu passei e eu tive muito ciúme. Fui uma pessoa muito ciumenta. E hoje nem parece que eu fui aquela que eu fui. E fazer coisas também, agir sem pensar. Eu também, eu era dona desses dois. Tanto eu tinha ciúmes demais, como eu agia sem pensar. Eu acho que esses eram os maiores defeitos que eu tive na minha vida. Porque eu não me aguentava. Eu, tudo eu ia resolver na hora que eu queria resolver. E eu botava para resolver. Pode ser o que fosse, discussão, qualquer coisa. Se a pessoa fizesse alguma afronta, eu esperava a pessoa seja onde for, mas eu tinha que resolver. Não que eu vou dizer que isso não leva a lugar nenhum. Só leva assim, você se prejudica, como eu me prejudiquei muitas vezes. E muitas vezes eu só saí errada, como é a errada. Mesmo que você esteja vendo os defeitos como uma crise de ciúmes, mas você só passa por errada, porque você se descontrolou. Você sabe que é assim. Comigo foi assim. E alguma coisa que eu agia pelo impulso, eu queria daquele jeito, eu queria resolver, custe o que custasse. Também sobrou muito para mim, porque muitas das vezes eu agi sem pensar, descontrolar, e a situação fica pior para quem? Para mim, que foi agir. É por isso que a gente tem que ver, porque a gente percebe os nossos defeitos. Não é esperar o outro dizer não. A gente tem que ver os nossos limites, porque se a gente está errando, tem um erro, algo que está errando muito,
A gente tem que tentar controlar, acertar e amenizar. Como eu tinha muito ciúme do meu marido, eu tinha muito. E das pessoas da minha convivência, eu também tinha ciúmes demais. Sempre eu agia assim. E como eu fui me controlando, porque você tem que parar para pensar e perceber, porque muitas das vezes a gente não se enxerga, gente, sabe? Quando você tá com um ciúme excessivo, a gente tem que perceber, porque muitas das vezes a gente se sente inferior, a gente se sente uma pessoa, sei lá, como se a gente não tivesse importância nenhuma, e a gente tem importância. Tá certo que muitas das vezes a gente não acredita, não. A gente não leva a sério a nós, e por isso que acontecem essas coisas. Porque somos importantes. A gente tem o nosso valor próprio. Cada um tem sua diferença, seu jeito de ser maravilhoso de ser. E eu não via isso. Eu só via o melhor no outro. Eu não vi em mim, eu não enxergava em mim. E com isso eu fui sofrendo, porque a gente sofre, vocês sabem muito bem disso. E eu agia demais no impulso. Hoje eu não vou dizer para vocês que eu estou totalmente controlada. Assim, muitas das vezes eu ainda vacilo e acabo falando várias coisas que eu não deveria falar, mas hoje eu penso antes de fazer. Antes não. Eu agia e depois que eu ia pensar, poderia não ter feito isso. Se eu for pensar na questão, aquela pessoa lá, eu fiz tudo errado. Aí a gente fica na culpa. E se sente culpado e a culpa fica sobre nós. É isso que eu venho falar para vocês hoje. Algum defeito que você estiver na sua vida, algum defeito ou alguns defeitos, porque só a gente sabe do que a gente tem, que está demais excedendo e prejudicando. Para pensar. Tá chegando 2026, vamos fazer diferente, porque para a gente ser diferente, a gente não tem que esperar o outro dizer para a gente o que a gente deve fazer, dizer agora é tua vez, vai, não é assim. A gente tem que fazer por nós, porque se a gente não fazer por nós, quem é que vai fazer? Ninguém. Pede para Deus te ajudar para conseguir e vai controlando aos poucos teus defeitos, que a gente muda. Quando a gente quer mudar, a gente muda. Não precisa dar explicação nem nada, só muda. Hoje eu tô bem mais diferente. Gente, eu tô tão diferente que muita gente não acredita que hoje eu tô assim, eu sou assim. Porque muitos anos de um jeito, quando a gente muda totalmente, porque aos poucos mais os outros não enxergam, né? Aí a pessoa vê a mudança e pensa que a gente tá fingindo. Mas a gente tem que parar para a vida e perceber que somos mais, merecemos mais. Esses defeitos estão levando a gente para trás. A gente tem que parar e perceber assim, não, eu não vou fazer isso não vou me regredir, eu não vou me rebaixar a ninguém, a nenhuma situação, mesmo que você esteja certa, porque muitas das vezes eu estive certa, mas eu agi, eu fiz coisas sem pensar e eu saí por errada, porque não foi o momento certo de agir. É por isso que eu digo, tem que ter hora certa de agir, porque se a gente for fazer toda coisa que a gente
Se tiver zangado demais, for fazer tudo na hora que a gente tá naquela raiva, naquela coisa, aquilo dali não vai trazer solução nenhuma. Não vai. A gente se desgasta demais, assim como eu me desgastei demais e não adiantou de nada. De nada, gente. E eu ainda fiquei prejudicada. É por isso que eu digo para vocês, controle os defeitos de vocês. Vão mudando, porque a gente tem como mudar. Ali, outro ano aí que vem chegando, é outra oportunidade pra gente ser melhor, e a gente consegue ser melhor. Basta querer. Pede força para Deus, porque muitas das vezes a gente pensa que não vai ter força de seguir em frente, mas a gente tem. Eu muitas vezes vacilei na minha vida, mas hoje eu estou aqui contando história, então. Mesmo que muitas das vezes eu estava certa, mas eu saí como errada. Eu agi num momento que não era propício para mim, então eu errei. O defeito ali, o meu defeito exposto só prejudicou eu. É isso que eu venho dizer para vocês. Os seus defeitos, eu sei que são seus, mas tentem mudá-los para vocês não saírem prejudicados como eu saí. Muitas e muitas vezes, sabe? E quando a gente muda assim, como eu sei que eu não estou 100% mudada, mas eu tô 80%. Hoje eu me controlo muito bem, graças a Deus. E eu venho falar hoje sobre isso. Se controlem, se mantenham na linha. Não demonstrem seus defeitos, não. Porque defeitos que nos fazem regredir não merecem ser cultivados na vida da gente. Pensem isso, viu? É umas poucas palavras que eu venho expressar para vocês de todo o meu coração. O que eu passei e eu não quero que vocês passem. E alguém aí, se estiver passando, pensa, pare com isso. Seja diferente, não pelos outros, não. Não, jamais pelos outros. Por você, seja diferente por você. Mude por você. Seja diferente, feliz. Porque você mudando para melhor, você vai se sentir melhor, as pessoas ao teu lado vão ficar todas felizes e vão te querer mais. E você também vai ter seu valor a mais, vai ser bem mais valorizado do que era. Pensem nisso. Obrigada a vocês. Deus abençoe a todos vocês. Eu agradeço de todo o meu coração. Obrigado por estarem aqui.